Fala pessoal, professor Álvaro Maio, Manas na Veia, História em Cena, Império Romano, certo? Bem pessoal, mas agora aqui a gente vai falar ali do século 3 em diante, a questão da crise do Império Romano, né? Mais especificamente, pessoal, vamos começar a falar da chamada crise cultural, tá certo? Por que crise cultural? Bem, gente, quando se fala de crise do Império Romano, se fala em duas situações, certo ou errado? Crise do escravismo e invasões bárbaras. Mas geralmente se deixa de lado a chamada crise cultural, tá? Ó, por exemplo, Roma vai ficar cada vez mais rica. Qual é a tendência? Roma, na realidade, né, expande a cultura grega para várias regiões, mas Roma também assimila a cultura de diversas regiões. Um exemplo disso é quando o chefe de Roma passa a se auto-intitular, né, um deus. Ora, é a partir do momento que os generais romanos, ainda na República, entram em contato mais forte com o Egito, tá? E vem que o faraó é um deus, que isso também vai chegar até Roma, certo? Roma assimila a cultura, Roma fica cada vez mais rica, Roma fica cada vez mais luxuosa e Roma fica cada vez mais corrupta. Lembra daquele cargo lá do começo da República, o censor, aquele que deveria cuidar dos costumes romanos e censurar se o patrício não estivesse, né, fazendo tudo aquilo que deveria fazer em prol da sua religião, em prol da sua cidade? Pois é, o luxo e a corrupção graçaram no Império Romano. Mas uma questão fundamental é o cristianismo, gente. Como vocês sabem, o cristianismo ele nasce no Império Romano, tá bom? E o que acaba acontecendo, pessoal? O cristianismo se difunde. Por quê? Porque havia muitas pessoas pobres passando necessidade. O cristianismo passa uma mensagem muito bonita, muito interessante. O cristianismo se difunde, por isso mesmo vai ser perseguido pelos imperadores. O cristianismo bate em três pilares primordiais do Império Romano. Certo, galerinha? Primeiro, se alguém lhe der o tapa numa face, entregue a outra. O cristianismo prega a paz. Roma é militarista. Beleza? Outra situação interessante. O cristianismo diz que nós nascemos iguais, né, ao nosso Criador, que devemos amar ao próximo. Roma é escravista, certo? Daí muitos patrícios que se convertiam, por exemplo, ao cristianismo, começavam a libertar os seus escravos, tá? E Roma é politeísta, e o cristianismo é o quê? Monoteísta. A própria difusão do cristianismo no Império Romano, né, já mostra que o Império Romano tinha perdido sua essência cultural. É uma crise cultural que se estabelece. Ok, galerinha? Valeu? Bem, pessoal, Roma fica cada vez mais rica, mais rica, mais rica, mas isso começa a entrar em crise econômica. Por que entrar em crise econômica, pessoal? Chamada crise do escravismo, né? Com o fim das guerras, a diminuição das guerras, entre os séculos 2 e 3 da era cristã, o que começa a acontecer? Menos escravos em Roma. A partir do momento que você tem a diminuição dos escravos em Roma, você tem toda uma problemática. Por exemplo, a produção agrícola, pessoal, ela diminui. Naturalmente, o que vai acontecer? O preço dos alimentos sobe, sendo que a arrecadação tributária do Império Romano vai começar a cair. Você tem um aumento do custo de vida nas cidades, tá certo? Você vai ter a ampliação do preço dos escravos, você vai ter a diminuição da produção agrícola, você vai ter a diminuição da arrecadação tributária. É natural que quando você estude Idade Média, o professor Elvis tem um vídeo fantástico, ele vai falar, por exemplo, da descentralização política. Ora, o Estado começa a morrer. Sem arrecadação tributária, porque a produção está baixando e o nível comercial está baixando, o Estado começa a morrer. Roma não tem mais condição de bancar sua burocracia. Juízes, cobradores de impostos, administradores públicos, soldados, tribunais, tudo isso é muito caro. Roma começa então a minguar, o Estado começa a diminuir. É como se fosse um câncer que vai matando Roma de dentro, correto? Agora tem um outro fator importantíssimo, né, que é externo. As invasões bárbaras. Cuidado para você não incorrer em preconceito de achar que os bárbaros, né, que são na realidade povos germânicos, a própria palavra barbaridade, bem aí, é utilizada de forma preconceituosa pelos romanos, você sabe disso, né? Esses reinos germânicos, eles estão em ascensão, enquanto Roma está em crise, certo? Então, na realidade, não é Roma em crise que vai ser frágil para os germânicos.
Os germânicos estão em quê? Em ascensão e começam a atacar o Império Romano. Gente, cuidado com essa ideia de que foram invasões e tal e destruir. Não, essas invasões duram séculos. Você tem invasões que são pacíficas. Povos germânicos que entram na fronteira de Roma para quê? Buscando terras agricultáveis. Roma, inclusive, já tendo dificuldade com os soldados, pagar os soldados, faz acordos e diz, olha, fique, produza, mas defenda a fronteira. Você tem povos que estão entrando no Império Romano fugindo de outros povos. E você tem povos como um dos visigodos, por exemplo, normandos, que atacam o Império Romano para saquear mesmo, certo? Então, na verdade, Roma vive crise cultural, crise econômica, que se transforma numa crise política, e uma crise, na realidade, militar, certo? No século V, em 473 d.C., Odoacro, rei dos Érulos, invadiu, incendiou e saqueou Roma. Seria o fim da Idade Antiga e início da Idade Moderna. Ok, pessoal? Valeu? Um abraço!